Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Jair Oliveira, Jairzinho, estamos aqui mais uma vez para mais um vídeo aqui do Musitoria, para a gente aqui explorar esses assuntos em torno dos processos criativos, da criatividade, do empreendedorismo artístico e tudo mais que tem a ver com esse maravilhoso universo. Olha, hoje eu queria falar muito de uma situação bem interessante que acontece com uma certa frequência e eu percebo isso, né? Porque muitas vezes muita gente chega para mim assim e diz algo parecido como, por exemplo, você trabalha com música, né? Você é compositor, você é artista, você é, obviamente, naturalmente uma pessoa criativa, né? Agora eu não tenho criatividade, eu não entendo dessas coisas e tal. E isso sempre me deixou intrigado, né? A pessoa assumir que não é criativa, né? Você pode não ter assim uma criatividade artística aflorada, né? Mas eu acho que em todas as áreas, em todas as profissões, em todas as situações, inclusive, como eu já disse aqui em outros vídeos, você lida com criatividade. Você só não associa isso ao que você está fazendo, né? Porque muitas vezes é mais fácil, é muito mais fácil você associar a criatividade a linguagens artísticas, por exemplo, a publicidade, né, ao jornalismo, a situações onde você percebe mais claramente assim que a pessoa traz soluções inusitadas e únicas para algumas questões. Mas eu tenho a convicção de que todas as pessoas têm que lidar com criatividade, seja na sua vida profissional, seja na sua vida pessoal. A gente só não raciocina em cima dessas criatividades que não são lá muito claras, né? Mas tudo que você vai fazer muitas vezes exige criatividade, mas você não conecta isso a um processo criativo. E aí é que eu acho que está a diferença, né? Porque as pessoas que trabalham constantemente com criatividade, elas estão sempre tentando entender como essa criatividade se encaixa num processo, né? Então acaba ficando mais claro e mais nítido assim, poxa vida, eu vou compor uma canção, para muita gente, obviamente, eu entendo isso, mas para muita gente isso acaba sendo, nossa, como você consegue fazer uma canção? Ou vai ver um filme, nossa, como você consegue criar um roteiro, né? Ou, nossa, como você consegue escrever um livro, assim, do nada, onde vêm as ideias, né? E as ideias, elas vêm muitas vezes dos mesmos lugares para as mesmas pessoas. É que os artistas, né, e as pessoas que lidam com criatividade constante vão sempre tentando entender de onde vem. E aí colocam isso num processo, né? Eu, por exemplo, tenho feito muito esse exercício ultimamente, né, de entender o meu próprio processo criativo. Não é à toa que eu estou aqui tentando compartilhar com vocês alguns aspectos, né? Porque tem outros aspectos que realmente são misteriosos e que você só vai entender depois que você analisar muito bem o processo todo, né? O processo criativo todo. Então eu compreendo essa sensação que algumas pessoas têm de tipo, eu não tenho criatividade nenhuma, né? Tem gente que fala assim, não, eu mexo com números, eu mexo com economia, não tenho criatividade nenhuma. E não acho que seja verdade, né? Eu acho que o que acaba sendo mais apropriado é a pessoa entender que ela tem uma criatividade, mas ela ainda não conectou isso a um processo criativo, né? Importante para ela, importante para as pessoas com quem ela trabalha, com quem ela convive, porque acho que tudo exige criatividade, né? Se você trabalha, por exemplo, com matemática, né, que parece não, é uma ciência exata, mas tem muita coisa na matemática que precisa de muita criatividade, né? A pessoa precisa ir.
os cientistas, os matemáticos, eles sabem também do que eu estou falando, né? Porque não é simplesmente você lidar com números e os números estão ali e pronto, não tem nenhuma saída criativa. Não, tem muitas coisas que a pessoa precisa de criatividade para enxergar algo que ninguém estava enxergando, né? E acho que é assim que a ciência evolui também, né? Eu acho que quando a gente fala sobre criatividade e de repente, sei lá, fazer uma enquete sobre as pessoas mais criativas de todos os tempos, provavelmente ia ter muito cientista participando aí dessa enquete, né? O Albert Einstein, por exemplo, eu tenho esse entendimento de que ele é uma das pessoas mais criativas da história da humanidade, né? Então acho que não tem muito a ver com o que você faz ou de ser linguagem artística ou não. Acho que o legal não importa o que você faça, você entender que existe uma criatividade latente que você utiliza e que muitas vezes você não percebe. Você não consegue compreender a própria criatividade, mas quando você... Aí, nesse aspecto, eu acho que você tem que ser até um pouco prepotente, né? De falar, não, eu sou criativo. Né? Não é nem prepotência, é você acreditar em você mesmo. Né? Porque essa dúvida em relação à própria criatividade é exatamente o que barra a criatividade para muita gente. Né? De você começar a entender, de você começar a se convencer de que você não é criativo. Né? E aí, quando você faz isso, você simplesmente além de você desistir da criatividade, você também barra todo um entendimento sobre como evoluir a sua própria criatividade, né? Então, eu acho que é muito interessante para você que duvida da sua própria criatividade, para você que já chegou para outras pessoas e disse assim, não, eu não consigo fazer isso porque eu não tenho criatividade, ou, puxa, eu gostaria muito de fazer isso, mas não tenho a menor chance de fazer porque não sou criativo, ou não sou criativa. Então, eu acho que essa postura é o que mais te breca para você, obviamente, não atingir o seu objetivo criativo. E eu falo isso assim com experiência própria, porque muitas vezes eu coloquei isso para mim também. Né? Muitas vezes, inclusive, dentro da música, dentro de coisas que eu já sei que eu sei fazer, muitas vezes aparece algum desafio ou algum trabalho onde eu falo, não, isso aí eu não sei fazer. Isso aí eu não tenho criatividade para isso. E quando eu vou perceber, foi justamente essa postura que mais me complicou na hora de tentar criar alguma coisa. Então, eu fui compreendendo que a criatividade, ela tá dentro de todas as pessoas, né? Seja para o que for, né? Obviamente, tem certas coisas, né? Que não é simplesmente você querer criar e você falar, não, eu sou criativo para fazer um novo 2001, uma Odisseia no Espaço. Não vai acontecer dessa maneira, né? Obviamente, tem coisas que você precisa passar por um processo que vai além do autoconvencimento da sua criatividade, né? Vai do estudo, de você ter a técnica, de você ter todos os recursos necessários para você criar alguma coisa, né? Então, assim, não adianta você do nada falar, hoje eu vou compor aqui um novo Yesterday, né? Ou a nova Garota de Ipanema. Não é bem assim, né? Você pode até falar, não, eu posso ser criativo para fazer isso, claro que pode, mas obviamente para você fazer isso tem outras coisas que você precisa também para poder chegar nesse nível de excelência. Né? E muitas vezes não é, nem com esses outros recursos você consegue chegar nesse nível de excelência, a não ser que você se dedique muito, 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 e obviamente tem aí uma compreensão da sua criatividade que vá além da média, né? Mas esse é um outro assunto. Então, assim, eu acho que o importante é você entender que tudo que você queira criar, né, e que você perceba que é possível você criar com os recursos que você já tem, você pode criar. Né? É só uma questão de você entender como isso encaixa num processo criativo.
né? No meu caso, com a música, é mais simples, porque é mais simples perceber isso, né? Não que seja mais simples você criar na música, mas é mais simples perceber o processo criativo, porque eu estou sempre lidando com ele. Eu estou sempre me convencendo que eu sou uma pessoa criativa, né? Esse é um princípio básico para mim como compositor, como músico, né? Da gente se convencer que a gente pode, obviamente, criar mais músicas, né? No dia que eu, de repente, espero que esse dia nunca chegue, mas um dia que eu de repente chegasse assim e me convencesse, não, agora eu já criei tudo que eu acho que eu conseguiria criar e não tenho mais o que criar, e aí acabou, né? Aí, aí você fecha a loja. Mas eu sinto que essa vontade sempre de criar e de entender que eu sou uma pessoa criativa, isso me ajuda muito na hora de colocar um processo criativo para rodar. Então, uma das minhas dicas assim mais importantes também para quem está querendo começar a criar é de você se convencer que você pode, né? Obviamente, se você tem os recursos, se você quer obter esses recursos todos para criar, e você fala, não, eu sou uma pessoa criativa, eu já criei, e muitas vezes você percebe que você é, pensando em algumas soluções que você deu, pode ser no seu dia a dia, pode ser com seus filhos, com as suas filhas, com seu marido, com a sua esposa, pode ser com seus colegas de trabalho, pode ser numa situação, numa festa, né? Às vezes você estava lá numa festa e alguém precisou de ajuda e você foi lá e deu uma solução extremamente eficiente e rápida. Então, muitas vezes, se você parar para pensar, você fala, cara, eu tenho a criatividade, né? Eu tenho esse poder criativo que eu acho que é comum a todos nós. O lance é só o convencimento disso, né? E então, eu acho que uma grande quebra de barreira criativa é justamente você entender que você é criativo, que você é criativo. Então, comece a fazer esses exercícios de se arriscar naquilo que você quer fazer, por exemplo, para a sua vida e que você até agora teve muito receio de tentar porque você ficava se convencendo que você não tinha criatividade suficiente para isso, né? E tem muita gente que muda a vida nesse pulo, né? Nesse pulo de coragem de falar assim, não, eu vou fazer isso aqui porque eu entendi que eu tenho criatividade para isso e eu posso ser feliz com isso, né? Então, assim, comece a pensar nisso. Se você é uma dessas pessoas que muitas vezes chega para outras pessoas afirmando que você não é criativo ou criativa, tente mudar isso. Tente reformular essa frase, né? De dizer que você ainda não percebeu a sua criatividade para essas coisas, porque já começa a mudar o seu mindset, né? O seu estado mental, para você entender e para que você precisa se convencer de que você é criativo, é criativa, para poder seguir em frente, para poder fazer coisas interessantes, fazer coisas diferentes, né, para você mesmo e para outras pessoas. Então, faça isso porque isso acaba mudando o jogo mesmo, né? Quando eu me deparei com essas dúvidas sobre a minha própria... E eu me deparo com frequência também, não é assim, pronto, nunca mais tenho essas dúvidas em relação à minha criatividade. Não, elas voltam com frequência, essas dúvidas, mas como eu já percebi que eu me colocando nesse estado mental de que eu não sou criativo para tal coisa, eu acabo brecando mesmo o processo. Então, hoje em dia, eu tento me convencer de uma outra maneira, de que eu sou criativo, só preciso entender mais ou menos como que funciona o processo para eu poder criar aquilo que estava me assustando, né? Então, tem muita coisa, por exemplo, e tem coisas na música, né, onde chega assim, pô, vai criar num estilo que não é muito a minha linguagem, né? Muitas vezes, e na publicidade isso é comum, né?
chegar trabalhos onde não vai ser o que eu estou acostumado a criar. Claro que tem muita coisa que sim, né? Até porque os trabalhos eles vão sendo encaminhados para as pessoas que já têm uma certa linguagem familiar, né, em relação ao trabalho que está chegando. Mas muitas vezes chega trabalho que assim, é uma linguagem completamente distante da minha musicalmente e a minha primeira reação às vezes é tipo, não sei fazer. Eu não tenho essa linguagem, não sei como fazer. E às vezes eu tenho que me convencer e falar assim, não, eu posso saber fazer, eu tenho essa criatividade para isso, preciso só entender como fazer dentro desse universo para que fique genuíno, né? E muitas vezes quando eu me coloco esse desafio com esse estado mental de tipo, não, eu sou criativo para isso, acho que eu posso fazer, o trabalho acontece e acontece de uma maneira bastante eficiente. Então, assim, já passei por muitas situações dessas, continuo passando por essas situações de duvidar da minha própria criatividade, mas hoje em dia eu tenho cada vez mais certeza de quanto menos eu duvido da minha criatividade, mais criativo eu me sinto. Então, isso pode acontecer com você também. Faça esse exercício, sempre, obviamente, com muita sensatez, para você também não cair em roubadas, mas faça esse exercício de, em vez de negar a sua criatividade, de você aceitar que você também tem muita criatividade, que muitas vezes essa criatividade é direcionada para aquilo que você realiza, né, e para aquilo que te faz sentido. Beleza? Então é isso aí, até o próximo papo aqui no Musitoria e até logo mais.